Salve! Cultura racional. Livros Universo em Desencanto. Trechos do volume 221 do Histórico. E rege desta maneira a verdadeira mãe de todos, porque tudo isso que existe e tudo o que já existiu foi preciso e necessário para a lapidação de todos. E por ser para a lapidação de todos, é que nunca deixaram de ser sofredores imortais. E por isso, tudo o que foi feito para lapidação nessa classe de pensadores, sofredores imortais. E essa sempre foi a regência da natureza, da fase do pensamento e da imaginação, preparando todos por meio desta lapidação, para depois de todos preparados pela lapidação, conhecessem a fase racional, a fase de recuperação de todos sofredores imortais, que nunca souberam porque são assim, nunca souberam porque foram feitos assim. Porque o pensamento é de origem do chão e a imaginação, para a lapidação dos pensadores. Lapidar quer dizer sofrimentos de uma infinidade de modos e maneiras. Hoje, todos que já passaram a se conhecer estão começando a ficar desligados dessas duas energias do chão, porque estão começando a ficarem ligados à energia do primeiro mundo, a energia racional, pelo desenvolvimento dessas quatro partes do aparelho elétrico e magnético. E quanto mais vão estudando a cultura do desenvolvimento dessas quatro partes do aparelho, mais vão ficando ligados na energia racional, a energia do verdadeiro estado natural de todos. E é por isso que muitos que já alcançaram este alto nível de cultura natural da natureza, a cultura de sua verdadeira mãe, a cultura de quem fez todos assim, a cultura de quem mantém todos e tudo o que fez, a cultura que governa todos através do pensamento e da imaginação. E por isso, hoje, todos que já alcançaram este alto nível da cultura mais elevada que existe, já estão raciocinando. E quem está raciocinando não perdem mais tempo com coisas inúteis. Quem já está raciocinando só trata das coisas necessárias para poder manter esta vida passageira e provisória, porque sabem que são mortais, porque não são daí desse segundo mundo. Sabem que são sofredores, porque não são daí desse segundo mundo, e sim habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. O mundo racional é o mundo do seu verdadeiro estado natural, que é de racional puro, limpo e perfeito, com seu progresso de pureza. E assim, hoje,
Todos sabem o porquê que a verdadeira mãe fez todos assim. Todos sabem o porquê que aí estão, com esta vida provisória e passageira. Hoje, todos sabem porque são assim e porque foram feitos assim, e que ninguém sabia dizer porque eram assim, porque todos viviam sem se conhecer. E por isso, tinham esta vida como se a vida fosse essa mesma. E por pensarem que a vida era essa mesma, se tornaram materialistas, julgando a matéria acima de tudo, julgando o nada acima de tudo, pensando que a vida era essa mesma, vivendo em contradição consigo mesmo. Por quê? Por viver sem se conhecer. E por isso, ninguém sabia dizer o porquê que assim era, porque todos viviam sem se conhecer. A vida era encantada, misteriosa e enigmática, porque ninguém sabia dizer porque era assim como é, animal racional, pensador, sofredor e mortal, porque todos viviam sem se conhecer. Todos viviam num completo desconhecimento de si mesmo. Todos viviam pensando que eram o que não eram. Porque o pensamento e a imaginação fez as aparências para quê? Para a lapidação de todos. E por isso, todos aparentando que eram o que não eram. E das aparências nasceu a desigualdade, o orgulho, a presunção, a inveja, o ciúme, a ganância, a ambição, o amor e a tentação de viverem atentando uns aos outros por aparentar o que não são. E todos dominados pelas aparências, pelas paixões, pelos ciúmes, pelos gostos, pelas vontades, pelas manias, pelos vícios, e as aparências sempre encobrindo o mar de lama da vida de todos. As aparências encobrindo os péssimos defeitos da vida de todos. As aparências encobrindo todos os defeitos da vida de todos, e todos aparentando da melhor maneira possível, para viver da melhor maneira possível. Os bons misturados com os maus, e os maus aparentando serem bons, e as aparências encobrindo as mazelas de todos, e o que vai no íntimo de todos, para ver que a aparência foi usada por todos, e nas aparências a lapidação de todos, todos sentindo uma coisa e aparentando outra diferente. O reinado do fingimento, fingir que é o que não é, e as aparências protegendo os maus e os bons. E por isso, os maus com aparência de bons, e os bons sendo prejudicados pelos maus, por os maus serem traiçoeiros. Os maus pela frente é uma coisa, e por trás é outra, mas não adianta nada, porque os maus acabam mal. Os maus se transformarão da classe de animal racional para a classe de animal irracional, por serem maus.
porque os maus, que são mesmo maus, não reconhecem direitos. E quem é mesmo mau, só planta o mal. E quem é mau, só pode colher o mal. Só pode colher o que plantou. O bom planta o bem e colhe o bem. O mal planta o mal e colhe o mal. Porque os maus é a mesma coisa como uma planta venenosa. Os maus, assim são, a mesma coisa que uma planta venenosa. Por quê? Porque a energia magnética tem os seus representantes, que são os maus. O magnético tem os seus representantes, são os maus. São os que se dedicam à magia negra, o preto e o encarnado. São feitos pela energia magnética, são representantes do mal, são representantes do magnético. E por isso os maus são iguais a uma planta venenosa. E existem muitos maus que aparentam ser bons, mas é somente na aparência. E é por isso que as aparências foram feitas para cobrir todos os defeitos, para encobrir todos os defeitos. E todos fazem uso das aparências para viver, tanto os bons como os maus. Os maus são traiçoeiros, são falsos, são mentirosos, são fingidos, mas vivem no meio dos bons, querendo passar como bom, mas o seu sentimento, o que vai por dentro do íntimo, é o reinado do mal. Esses não podem acabar bem, porque são falsos, são fingidos, são mentirosos, são hipócritas, são traidores. Pela frente é uma coisa, por trás é outra. Esses já estão com o seu destino determinado, de acordo com o procedimento do seu íntimo. Se transformarão de animal racional para animal irracional, porque onde estão os bons, também estão os maus. E os maus vivem num eterno desequilíbrio, porque são maus, são fingidos, são falsos, são traidores. Pela frente é uma coisa, por trás é outra. Está no meio dos bons, mas não tem condições de se recuperar, porque o mal está dentro do seu íntimo. Finge que é o que não é. Resultado, se não se corrigir, porque está no meio dos bons, se transformará para o seu reinado, o reinado dos maus. Os maus são os inconscientes que lutam consigo mesmo para vencer igual aos bons. Isso é uma luta tremenda que os maus têm consigo mesmo, porque quer se igualar aos bons. Sentem-se inferior, porque no seu íntimo só esboça o mal. Sente-se inferior no meio dos bons. Quanto mais mal, mais feroz. Quanto mais mal, mais ciumento. Os maus são ciumentos demais, porque o magnético está dentro de seu íntimo trabalhando. O magnético é que é o dono do ciúme. E pessoas assim, que vivem igualmente a bicho, porque bicho é que tem ciúme. Agora, quem é racional mesmo, não tem ciúme,
Porque o ciúme é do magnético, é dos maus, é do bicho. E hoje, todos que já passaram a se conhecer dizem: é verdade, quem é bom já nasce feito, e quem quer se fazer não pode, porque é mau. Os ruins já nascem feitos, e os maus também já nascem feitos pela natureza. O mal existiu pelo procedimento de todos que aí estão, que foram chamados a atenção no início e não quiseram dar atenção, porque gostaram do passeio e achavam que iam muito bem. O mal foi feito pelos que se transformaram nessas duas energias do chão, elétrica e magnética. No se transformarem de racional para animal racional, os causadores desta transformação fizeram o mal para si mesmo. Estão sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmo. E por isso são sofredores imortais. E todos sofrendo as consequências das duas energias que se fizeram para si mesmo, e sendo feitos por elas, a energia elétrica e magnética, todos feitos dessas duas energias. E por isso existem os bons, os mais ligados à energia elétrica, e existem os maus, ligados à energia magnética, para ver que onde está o elétrico, está o magnético. Onde estão os bons, estão os maus, misturados com os bons, para ver se será um dos bons, para ver se melhora o seu estado de mal. A luta dos maus para serem bons é muito grande, porque no íntimo está o mal e na aparência está o bem, aparentando sempre o que não é. O magnético faz os maus variarem demais. O magnético lapida os maus, principalmente intimamente. Sente uma coisa e aparenta outra. Os maus lutam com a sua inconsciência para ver se vence o mal que está impregnado no seu íntimo, porque tem desejo de ser bom. Mas muitos, com o tempo, ficam bons. A energia racional elimina o magnético do íntimo dos maus. Se não fosse a energia racional, os maus estariam perdidos, porque os maus que estão ligados à energia racional, a energia racional destrói todo o mal do íntimo dos maus. E os maus se tornarão bons, iguais aos demais, por a energia racional ser a energia mais poderosa que existe, e destrói e desfaz os males do íntimo, que é a caixa de segredo do magnético. A caixa de segredo do magnético é o mal. Ali está concentrado todo o mal, está guardado todo o mal. Mas a energia racional elimina todos esses males, por ser a energia redentora do verdadeiro natural, da verdadeira origem de todos. Elimina para todos que fizerem por onde deixarem de ser assim.
Os que fizerem por onde deixarem de assim ser, a energia racional elimina o magnético, mas os que não fizerem por onde, continua a ser sempre o mesmo e se transformando na classe inferior de animal irracional. Os que fizerem por onde serão contemplados. Agora, os que não fizerem por onde não podem ser contemplados por não fazer por onde. O fazer por onde é procurar se corrigir e persistência na leitura, para ficar ligado à energia racional e destruir o magnético, para ver que tudo depende da própria pessoa em se retratar e de adquirir forças ligadas à energia racional, para deixar de ser assim como é. No íntimo é uma coisa, e na aparência tão diferente, usando assim de falsidade para si mesmo. Porque os que já estão com o raciocínio bem desenvolvido, veem toda a sujeira que está no íntimo de todos. Vê o mar de lama que está dentro do íntimo de todos. Vê por dentro e por fora os que estão com o raciocínio bem desenvolvido. Porque o raciocínio é o dono da vida. E estando com ele bem desenvolvido, vê a vida por dentro e por fora. Vê o que está no íntimo, por estar ligado ao dono da vida, que é o raciocínio. Para o raciocínio não há segredos, porque o raciocínio é o dono da vida. E por ser o dono da vida, vê todos e vê tudo que está se passando no íntimo e por fora, para ver que raciocinar tudo é e pensar nada é, porque o pensamento é sujo e a imaginação. Por que é sujo? Porque é da matéria. E o raciocínio, por ser o dono da vida, vê toda a sujeira do íntimo de todos. Quem já está com o raciocínio bem desenvolvido? Porque para o raciocínio não há segredo, por ele ser o dono da vida. O dono da vida sabe o que se passa com todos que têm raciocínio. Por ser o dono da vida, sabe o que se passa com todas as vidas. E por isso, o raciocínio vê e não fala, porque a fala é dos bichos, e o raciocínio não é bicho. E todos que fizerem por onde, terão o seu raciocínio desenvolvido, principalmente os que são limpos por dentro e por fora. Esses, em pouco tempo, terão o seu raciocínio desenvolvido. E os que são sujos no íntimo demorarão muito mais, até que elimine e limpe a sujeira do íntimo. A sujeira do íntimo é ser uma coisa e aparentar o que não é, e aparentar completamente diferente do que está no íntimo. Esses passam a enganar a si mesmo, porque procedem muito diferente do que aparentam. Aparenta ser o que não é. No íntimo uma coisa, na aparência é outra. E por ser assim, o raciocínio fica encruado. E o raciocínio ficando encruado, culpada é a própria pessoa. Custa muito a ser desenvolvido.
e na maioria das vezes é difícil ser desenvolvido, porque no íntimo a pessoa é uma coisa e na aparência é outra completamente diferente do que é no íntimo. Para desenvolver bem o raciocínio, tem que ser limpo por dentro e limpo por fora. Não pode ser dois em um só. No íntimo, uma coisa e na aparência, outra. Porque não é com fingimentos nem com mentiras que se vence. O dono da vida é contra mentiras, fingimentos e falsidades. O dono da vida, que é o raciocínio, é contra tudo isto. Para que a pessoa seja racional, é preciso que seja limpo por dentro e limpo por fora, e limpo na aparência. Como é que pode desenvolver o raciocínio com tanta sujeira íntima, com um mar de lama íntimo? Não pode desenvolver o raciocínio assim desta maneira. Tem que ser limpo na aparência e limpo no íntimo, para que o dono da vida fique satisfeito e a energia racional desenvolvendo a máquina do raciocínio o mais depressa possível. Não é com um mar de lama no íntimo que o raciocínio vai se desenvolver. Não é com o íntimo sujo que o raciocínio vai se desenvolver. Tem que ser bom no íntimo, como é na aparência. Os que são muito sujos no íntimo têm que ser muito lapidados para o extermínio da sujeira. E às vezes a lapidação tem que continuar e se transforma de animal racional para animal irracional, porque como o animal racional não pôde ser recuperado por estar devendo muito à natureza. Hoje, todos que passaram a se conhecer estão tratando de melhorar o seu estado de inconsciência íntima. E na inconsciência íntima está o mal, que aí trava-se a luta dos inconscientes, que no íntimo é uma coisa e na aparência muito diferente do mar de lama que vai no íntimo. E esse mar de lama é contra si mesmo e destrói a própria pessoa, porque o mal só destrói. No íntimo, o mal acaba sendo destruído por ele, e na aparência completamente diferente. Quem quer desenvolver o raciocínio tem que ser limpo no íntimo, como aparenta ser limpo por fora. O que adianta fingir ser o que não é? Não adianta nada, porque quem tem um raciocínio desenvolvido está vendo o que vai no íntimo e o que vai por fora. É a pessoa enganar a si mesmo e arranjar dívidas e sofrer as consequências de suas dívidas. Hoje, todos que passaram a se conhecer têm o raciocínio bem desenvolvido e sabem quem é racional e quem não é. Sabe quem finge que é o que não é. Finge por quê? Por no íntimo ser uma coisa e na aparência outra. Hoje, todos que passaram a se conhecer, os que querem vencer e não serem vencidos pela classe do animal irracional, estão tratando de se corrigir, para que seu raciocínio seja desenvolvido. Porque não se corrigindo,
o raciocínio não pode ser desenvolvido, porque está contra a energia racional, a energia pura, limpa e perfeita. Estando contra a energia racional não pode desenvolver o raciocínio de quem está contra ela. Quem está contra os puros, limpos e perfeitos, que é a energia racional, que é pura, limpa e perfeita. Quem está contra ela não pode ser desenvolvido por ela. Tem que continuar a se transformar nas classes que somente é para os maus e não para os bons. O que adianta aparentar ser o que não é? Não adianta nada. Está enganando a si mesmo. A energia racional não admite duas caras. Uma cara no íntimo e outra por fora. A energia racional é pura, limpa e perfeita. E por ser pura, limpa e perfeita, não admite duas caras. Só admite uma cara só, porque quem é racional só tem uma cara. Agora, quem não é racional é que tem duas caras. Uma cara no íntimo, outra cara na aparência. Porque a energia racional é uma só. O mundo racional é um só. O raciocínio é um só. A verdade é uma só. E todos têm que ter uma cara só. Se tiver duas caras, uma por dentro e outra por fora, não pode desenvolver o raciocínio. Porque a energia racional é uma só, pura, limpa e perfeita. E todos têm que ter uma cara só, se quiser ter o seu raciocínio desenvolvido. Sim, porque a energia racional é pura, limpa e perfeita. Hoje, todos que estão passando a se conhecer, conhece o comportamento de um ser racional. Um ser racional tem uma cara só, porque a energia racional é um só, a verdade é uma só, e o primeiro mundo é um só, o mundo racional. Para ver que tem muitos que vivem enganando a si mesmo e sendo traidor de si mesmo, porque o mal está em si mesmo e todos têm que lutar, quer dizer, muitos, com a sua inconsciência. A luta dos inconscientes é lutar consigo mesmo, reagindo às forças negativas contra o mal para adquirir o bem. Às vezes, são pessoas que têm grandes cargas magnéticas e que o magnético quer levar para o seu reinado, que são as classes inferiores. Então, o magnético luta para vencer. E quem conhece as suas artimanhas trata de procurar saber como desfazer as cargas magnéticas que lhe perturbam demais. Porque o magnético aí está para lapidar os seres de matéria. E como lapida? Até destruir e levar para o seu convívio, se transformando em classe inferior. Então aí acabou de destruir quem pensava que era o que não era. Tudo por quê?
porque todos são filhos dessas duas energias do chão, elétrica e magnética, filhos naturais dessa natureza e legítimos filhos do primeiro mundo, o mundo racional. E por serem filhos naturais da natureza, é que foram feitos por essas duas energias transformadas em líquido. Este líquido, com a composição de vírus elétrico e magnético, que é o sêmen, que se transformou nessa máquina elétrica e magnética. Esses vírus entraram na composição de toda essa máquina elétrica e magnética. Vírus feitos por essas duas energias, elétrica e magnética. E por isso, todos vivem no chão e dependem do chão para viver, sendo a verdadeira mãe a água. E por isso, são feitos por este líquido denominado sêmen. São feitos da água. A água, a verdadeira mãe, e a terra, a mãe de criação. E o sol, o verdadeiro pai, e o gerador, criador e destruidor de todos e de tudo, por não serem aí desse segundo mundo, e sim filhos legítimos do mundo racional, por serem do primeiro mundo e filho natural dessa natureza. E por serem filhos naturais dessa natureza, é que o pensamento e a imaginação nunca pôde dizer a ninguém o porquê todos assim são e o porquê todos nesse segundo mundo estão como sofredores imortais. Só quem podia esclarecer o porquê todos aí estão e o porquê todos assim são, somente o primeiro mundo, o mundo racional, por serem filhos legítimos do mundo racional. E só o primeiro mundo, pelo desenvolvimento do raciocínio, quando chegasse à sua fase, como chegou, e aí está ela, a fase racional, a fase do primeiro mundo, é que podia trazer todo o esclarecimento do porquê todos aí estão e do porquê todos assim são, e do porquê esse segundo mundo assim é, e do porquê esse segundo mundo existe, e do porquê todos aí existem, e do porquê todos esses feitos existem. Só o primeiro mundo, de onde são filhos legítimos, é que podia esclarecer todo o antes de ser, e tudo porque assim é, e todos porque assim são, porque são filhos legítimos do primeiro mundo, o mundo racional, e filhos naturais desse segundo mundo, por serem feitos por esta natureza transitória. E por isso, todos aí, com essa vida passageira e provisória, porque são filhos naturais dessa natureza e filhos legítimos do primeiro mundo, o mundo racional. E só o primeiro mundo, o mundo racional, é que podia esclarecer o porquê deste segundo mundo e de todos os seus feitos e da existência dessa vida provisória e passageira. Por não serem daí, é que são filhos naturais dessa natureza
e filhos legítimos do primeiro mundo, o mundo racional. Por todos e tudo ser de origem racional, que antes de serem como são, eram racionais puros, limpos e perfeitos, com seu progresso de pureza, no seu verdadeiro mundo, com corpos diferentes e muito diferentes desses corpos de matéria. Que os corpos dos racionais são de energia, de massa cósmica, pura, limpa e perfeita, e são pequenos, e se transformaram e se tornaram agigantados por estarem na categoria de bicho racional. Categoria essa dividida em duas classes, racional e irracional. E por estar na categoria de bicho racional é que se transforma de uma classe para outra, de animal racional para animal irracional, por a categoria ser de bicho racional. Se transformaram assim nessa categoria e hoje passaram a se conhecer e sabem quem são os causadores de assim ser, que aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmo, e viviam todos desconhecidos de si mesmo, porque se transformaram de racionais para animais racionais. E todos que não passarem a se conhecer, se transformarão de animais racionais para animais irracionais. Por quê? Por estarem ligados nessas duas energias do chão, continuam a se transformar aí no chão, pelas transformações naturais da natureza, porque tudo se transforma de uma vida para outra. E assim são as mudanças naturais da natureza, por a natureza ser de transformações. São feitos pela água. A água é uma transformação da planície racional. E a água vai descendo, e tudo que é da água vai descendo, como a água desce, e se transformando sempre em classes inferiores. Porque conforme a água vai descendo, os irracionais vão enfraquecendo, e no seu enfraquecimento vão se transformando, diminuindo até chegar a mirins. Mirins são os seres mais pequeninos que existem. Por quê? Porque tudo é uma transformação racional. E por tudo ser uma transformação racional feita pela água, lá vão os feitos da água, de água abaixo, porque a água só desce. Filhos da água, por quê? Porque a planície racional se transformou em água. E antes de se transformar em água, com o calor do foco de luz, começou a esquentar a planície e começou a sair da planície uma resina. E a resina é a origem da terra. Para ver que a água é que deu origem à terra, que antes de ser água, era a planície que estava em decomposição pelo foco de luz. Com o calor do foco de luz,
começou a sair da planície uma resina que deu origem à terra, para ver que a terra foi feita pela água. E é por isso que a terra não produz nada sem a água. E é por isso que a mulher, as fêmeas, são feitas do vírus da terra, como máquinas de reprodução, como é a terra. E sem o homem, a mulher não produz, porque no homem está o líquido, que é o sêmen, como a terra sem a água não produz. E a mulher, por ser feita pelos vírus da terra, que a terra é uma máquina de reprodução, e a mulher uma máquina de reprodução. Sem o homem, sem o líquido, a mulher não produz. E assim é a terra, sem a água não produz. E assim é a mulher, sem o líquido, que é o sêmen, não produz. O homem feito pelos vírus da água, e a mulher é feita pelos vírus da terra, para ver, se não fosse a planície, a quentura do foco de luz, não existia a terra, para ver que quem fez a mulher foi o homem, por o vírus do homem ser da água e da mulher da terra. A mulher de origem magnética, por ser feita dos vírus da terra, e o homem de origem elétrica, por ser feito dos vírus da água. Aí formou-se esse conjunto elétrico e magnético. A terra precisa da água para produzir, e a mulher precisa do homem para produzir. A terra é uma máquina de reprodução, e a mulher, feita dos vírus da terra, é uma máquina de reprodução, que a mulher depende do homem para reproduzir, e a terra precisa da água para reproduzir. Formou-se assim esse conjunto elétrico e magnético, a terra precisando da água para reproduzir, por a terra ser um aparelho de reprodução. E por isso na terra nasceu tudo, sem ninguém plantar. E o que tudo que nasceu da terra foram feitos por quê? Pela água. Porque não existindo água, a terra não produz. Como não existindo homem, a mulher não produz. Dois aparelhos de reprodução, a terra e a mulher, e a água, a causa de tudo o que existe, que a terra produz. Todos os feitos que existem são feitos pela água, e por isso a terra não produz nada sem a água. Na água, toda a composição de micróbios e de vírus visíveis e invisíveis, que é a causa de tudo que a terra produz. E por ser um conjunto elétrico e magnético, esse conjunto elétrico e magnético forma as nuvens de água no firmamento para regar a terra e limpar a terra e o espaço com as enchentes. E esse conjunto elétrico e magnético, o causador do frio e do calor. O magnético é o frio e por isso o frio mata. O calor, o elétrico, que mata também, mas não mata tanto quanto o frio.
porque o calor as pessoas bem nutridas resistem e tem sempre os lugares frescos e os banhos para amenizar o calor. E no frio, nem todos têm agasalhos suficientes para se livrar do frio. O frio mata mais do que o calor, porque o frio é a energia magnética, e o magnético mata mais do que o elétrico. E por isso, todos, a maioria, gosta do calor e a minoria gosta do frio. Tem o frio seco, que é saudável, e tem o frio úmido, que não é saudável. O úmido mata e o frio seco mantém a saúde. Formação deste conjunto elétrico e magnético. O magnético, o frio, o elétrico, o calor. E no calor, as trovoadas são os curtos circuitos do espaço. Quando a energia elétrica e magnética, encosta na energia elétrica, há o curto, há os relâmpagos e os trovões e as faíscas elétricas, que são os raios, são os efeitos do curto, da energia elétrica encostar na energia magnética. Fecha o curto. O efeito dos curtos, dos relâmpagos. O efeito dos curtos, os relâmpagos, os trovões e as faíscas elétricas, que são os feitos do curto. E os feitos do curto são destruidores. E por isso o raio mata, o raio destrói. Para ver que todos, hoje, que passaram a se conhecer, estão prontos para esclarecer tudo o que existe e o antes desse tudo aparente existir. Porque conhece as energias, que é o antes de ser. Todos que passaram a se conhecer estão prontos para esclarecer tudo com base, com lógica, com infinidade de provas e comprovações. Estão prontos para esclarecer o princípio e a origem dessa galáxia térrea e o porquê da existência de seus feitos, o porquê que este tudo existe, este tudo aparente. Por que aparente? Por ninguém ser daí, deste segundo mundo, e sim filhos legítimos do primeiro mundo, o mundo racional. Por não serem aí deste segundo mundo, aí estão todos de passagem, e tudo aí está de passagem. E por todos estarem aí de passagem, hoje aí estão, amanhã não. Amanhã estarão se transformando em outros passageiros. A não ser que desenvolva o raciocínio para voltar para o mundo racional, o primeiro mundo, de onde todos são, de onde todos vieram, e agora para onde todos vão, por meio do desenvolvimento dessas 4 partes do aparelho: o desenvolvimento do raciocínio, o desenvolvimento do aparelho racional e o desenvolvimento da desmaterialização da energia racional, que é um habitante do mundo racional. Com o desenvolvimento dessas 4 partes
dessa máquina elétrica e magnética, todos voltarão para o primeiro mundo, o mundo racional, e que já tem muitos com o raciocínio já bem desenvolvido e caminhando pela persistência na leitura para o seu desenvolvimento total, para passar para a classe de racional. Da classe de racional se transforma para o primeiro mundo, o mundo racional. Da classe de racional está a um passo do mundo racional. E hoje, todos que passaram a se conhecer é que alcançaram o maior nível de cultura natural da natureza, o mais alto nível de cultura, por ser a cultura legítima do seu verdadeiro estado natural, a cultura mais elevada que existe, por ser do seu verdadeiro estado natural. Em que a cultura artificial está muito baixa, por ser a cultura do chão, por ser feita para lapidação dos pensadores, e a cultura racional feita para a verdadeira salvação dos pensadores, para ver que a cultura racional está muito acima da cultura artificial aí dessa galáxia térrea, aí do chão. E por isso, a cultura artificial mantém o sofrimento de todos cada vez mais e mantém a destruição de todos pelo sofrimento. Para ver que a cultura artificial foi feita pelo pensamento e a imaginação para lapidação dos pensadores que sempre viveram sem se conhecer. E por não se conhecer, todos aí nesta classe de animal racional, sem saber porquê, como pensador, sofredor imortal, sem saber porquê, por viver sem se conhecer. E que não podia mesmo se conhecer, porque estavam todos sendo lapidados por toda espécie de sofrimento natural, artificial e espiritual, por todos viverem de experiência a vida inteira. Porque todos de experiência a vida inteira? Porque o pensamento não foi feito para acertar. Então, foram obrigados a usar as experiências para acertar ou não. Se o pensamento fosse feito para acertar, não precisavam existir experiências, não precisavam existir pesquisas. Se o pensamento fosse feito para acertar, não precisava existir experiências. Se o pensamento fosse feito para acertar, tudo viria certo. Ninguém precisava mais de experiências para ver mais uma vez que o pensamento não foi feito para acertar, e sim para lapidar os pensadores. E por ser feito para lapidar os pensadores, aí estão os desacertos. Todos procurando acertar e sempre por acertar. E há milhões de milênios que todos vêm pensando, sempre procurando acertar e sempre por acertar. Desde o tempo das tribos que todos vêm guerreando e sempre guerreando, umas tribos contra as outras, e todos pensando e nunca conseguiram acertar.
há milhões de milênios, todos assim, e até hoje todos procurando acertar e sempre por acertar. E por estar sempre por acertar, os desacertos se multiplicam, o sofrimento se multiplica e as ruínas se multiplicando, e os pensadores sem sentirem, sem entenderem que o pensamento não foi feito para acertar. Se já tivesse entendido que o pensamento não foi feito para acertar, e por isso há milhões de milênios, todos em desacertos. Se tivesse já entendido que o pensamento não foi feito para acertar, já tinha procurado novos rumos. E no procurar novos rumos, encontraria a máquina do raciocínio que está dentro da cabeça de todos. Mas, por serem atrasados demais, por estarem magnetizados por este magnetismo da mecânica material, se tornaram materialistas e quiseram concretizar o pensamento como se tudo fosse. Daí criaram e fizeram o pensamento concreto, como coisa que no pensamento estivesse a parte positiva da vida. E todos vendo e sentindo que no pensamento estava a parte negativa da vida. Por isso, todos em experiências para acertar ou não, e nas experiências os desacertos, como aí está no mundo inteiro o desequilíbrio de tudo. Desequilíbrio moral, físico e financeiro. E onde impera o desequilíbrio, impera o desrespeito. Impera a violência, impera o terror, imperam as brigas, imperam as guerras, e se multiplica o sofrimento cada vez mais, como está, salve-se quem puder e se puder. Tudo por quê? Por todos estarem vivendo sem se conhecer. E por não se conhecer, procurando acertar numa coisa que não foi feita para acertar, que é o pensamento e a imaginação. Se o pensamento fosse feito para acertar, os pensadores viviam todos certos e não em desacerto. Tudo isto por quê? Por todos viverem desconhecidos de si mesmo. Salve!